Uma outra pergunta que foi feita para nós também é qual HQ do Demolidor que ainda não foi, que tá esquecida lá atrás e não foi feito um encadernado ou algo de capa dura para nós. Eu tenho uma aqui para responder que na época que eu li, eu fiquei muito triste. Mais uma vez, ela é meio clichê, porque fala sobre identidade secreta, mas vou falar de novo de Guerra Infinita. Em Guerra Infinita, foi feito algumas contrapartes de uns heróis magos, o vilão Magus fez algumas contrapartes de heróis para enfrentar os heróis, para que ele pudesse ter a manopla do infinito. Então só duas vingaram, até então eu sei essa, que foi a do Homem-Aranha, a do Demolidor, que é do Demolidor, chama-se Entidade Infernal. Entidade Infernal, que saiu na saga, aqui eu tenho ela aqui, ela só saiu, ela tem somente, inclusive traz para nós o Demolidor em um uniforme high-tech, que foi Demolidor Caindo em Desgraça. É, isso aí. Ela saiu aqui no Brasil em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Inclusive no meu perfil eu já coloquei ela. Muita gente deu like porque gostou pra caramba, porque mostrava para nós o Demolidor em seu uniforme high-tech. Eu acho que isso aqui deveria ser encadernado. Hoje, muitas pessoas já me falaram que hoje essa história é melhor do que foi lançada na época. Muita gente criticou, mas hoje muita gente queria ter isso aqui por causa do contexto histórico, e quando você lê de novo, ela é boa pra caramba. É assim. Quando você lê com gosto, né, Luciano? Você lê dedicando ao que você está lendo, você vê que é uma história realmente bem boa. Muito boa mesmo. Outra história que faz parte também, uma sequência do Demolidor para nós, que é uma sequência quase praticamente direta, pouca gente sabe disso, é a Queda do Rei do Crime. Sim. Né, Renan? É uma história fantástica. Pode falar, Renan, dela, que eu vou mostrar aqui para nós. Fala dela que eu vou falar das minhas que eu separei aqui, ó. Fica à vontade com essa daqui, eu vou falar das minhas. Essa daí ela é leitura que eu diria essencial do Demolidor, porque ela realmente é classicona. Se você for comparar ela com a Queda de Murdoch, não dá nem pro cheiro. Não. Cheiro. Mas aí nenhuma vai dar, né? Não, nenhuma vai dar. Mas o que eu gostei foi do que o DG Chester, é esse nome. Ele faz algo legal nesses argumentos aqui. Inclusive, o Lee Wicks, que tem um traço muito semelhante ao David Mazzucchelli, desenha isso aqui. O que acontece? É a queda do Rei do Crime. Quem não leu, outro spoiler vai dar aqui, quem não leu A Queda de Murdoch, sabe que o bastão do Demolidor, o rei tem o Demolidor na mão por causa do bastão que assassinou uma pessoa e usou as digitais de Matt Murdock. E aqui o Matt consegue recuperar e consegue o direito dele de advogar de novo. Então, essa aqui deveria ter sido encadernada. Saiu somente em Grandes Heróis Marvel 47, como A Queda do Rei do Crime. Leitura obrigatória para leitores do Demolidor. Essa daí realmente merecia muito. Eu acho que é uma das melhores histórias do personagem para mim. E assim, porque como ela não entrou em nenhum compilado e ela não é uma história muito grande, né? Que ela ficou meio num limbo assim, porque ela é muito pequena para ser publicada de uma forma encadernada, e a maioria das histórias dessa época foram encadernadas. Eu não sei por que lá deixaram ela de fora. Também não entendi. Ela tem que ter parte, porque quando você lê que nenhuma outra clássica do Demolidor, que é essencial para todo mundo ler, que é Diabo da Guarda, sim, ela explica sobre isso aqui. Ela explica sobre a Queda do Rei do Crime. Quem lê, você fala, como é que o rei perdeu o reinado dele? Ninguém sabe. Sim. Pouca pessoa sabe como o Rei do Crime perdeu o reinado dele por meio do Rei do Crime, do Demolidor. Tá aqui, ó. Tá aqui, Diabo da Guarda, até aqui escondido em algum lugar. Pode falar, Renan, das suas que você também gostaria de falar. Na verdade, eu tinha separado aqui A Queda do Rei do Crime também, tinha anotado ela, que eu acho que é a primeira de todas, se fosse para falar, seria A Queda do Rei do Crime. Show. Essa daí também essa é uma HQ muito importante, eu nem acho ela assim tão boa, mas ela é muito importante pelo acontecimento que tem nela, né, que é fundamental aí com relação a Carrie Page e tudo mais, né, então eu acho que é bem importante por esse motivo. E mais uma vez o mercenário, né, na vida do cara, fazendo, do nosso personagem, fazendo um rebum na vida Exatamente. do cara. Esse cara é uma égua. É um carrapato na vida do sujeito, né?
E outra, né? Putz, Namorar o Demolidor é atestado de morte, né, Luciano? é atestado de Coitado das namoradas do Matt cara. Murdock, cara. Namorar o Demolidor, É você viver com verdade. um olho no peixe e outro no gato o tempo todo, porque namorou o cara é risco de morte a cada esquina. Pô, meu, Mas enfim, foi cara. a Glory foi assim, Electra. A viúva passou É, por uns maus bocados na mão do mercenário também, aham, quase morre. Karen é. Page quase morre também. A É Mia, difícil. rapaz, é Aham, difícil namorar o cara. é E o cara, difícil. acho que também o Demolidor é o maior garanhão do universo Marvel, né? Com certeza. É assim, pelo que a gente pode ver de todo o histórico dele, é certamente. E o cara tem uma Mas, deficiência visual, mas pega, hein, meu? Pega geral. é, é. Mas enfim, vou Alguma falar outra. as que eu separei aqui, ó. Eu coloquei aqui Redenção, que talvez um pouco menos conhecida do pessoal, mas assim, ela foi lançada já aqui no Brasil algumas vezes. Nem foi lançada só em formatos desses mais antigos, mas merecia um formato mais caprichado, é uma história muito boa, que merece ser lida e relida. Eu acho ela uma das histórias alto nível do personagem também, e ela é pouco acessível hoje em dia, quase não se encontra mais, né? Então, Redenção para mim é Demolidor anual. essencial. Ela saiu no Exatamente. Demolidor anual, não acha, só em sebos. E talvez É, você acha, Renan, ela, talvez o pessoal que está assistindo a gente, vai achar somente em sebos especializados, mas muito caro. é isso aí. Outra que eu coloquei é a fase do Mark Wade, que Posso foi, falar mais uma coisinha sobre Redenção? claro, claro, Ela é uma história baseada numa história real, totalmente real. Tá? é, Demolidor anual Redenção. Olha, quem já viu a história dos três de West Memphis, é a mesma história. Então é baseado nessa grande tragédia que teve nessa cidade aí, sim. do cinturão da Bíblia. Não, é espetacular. Redenção tem que ler, que é uma história fundamental do personagem e aquelas histórias reflexivas, né, Luciano? Que você lê, você fica de boca aberta assim o resto do dia. É muito boa. Exatamente. É bem pé no chão, é o que você falou, uma história baseada em história real tem uma carga a mais, né? Exatamente. Depois a fase do Mark Wade, que pouca gente sabe, não pouca, né? Mas nem todo mundo sabe que o Mark Wade esteve à frente do Demolidor por 4, 3, eu não me lembro se são 3, 4 ou 5 anos, mas acho que são 4 anos à frente do personagem. É uma fase contestada, muita gente gostou, muita gente não curtiu tanto. Eu particularmente gosto, acho uma fase boa do personagem também. Aí tem lá Vem o Demolidor, que foi dos primeiros títulos ali e tal. Vale a pena conhecer. E por último, eu coloquei Terra das Sombras também, que acredito que seja uma história de transição do Demolidor, ali mais para o final da fase do Bendis, né? Faz essa transição dali por diante, que também é uma fase que merecia ter mais acessibilidade, enfim, acho que é muito boa. E também não posso esquecer dessa aqui, que tem um materialzinho até bom dela, que é essa aqui, ó. Fim dos dias. É isso aí, Fim dos Dias. Isso é bom demais, cara. Isso aqui é um espetáculo para se ler também, bom, muito bom mesmo. Merece ser lido, republicado, merece um encadernado que seja, porque é um contexto muito bom dessa história. É um possível futuro aí do Demolidor para nós, né? Sim, exatamente. E outra coisa, nós tínhamos falado do Demolidor ser garanhão, nessa daí mostra muito. Sim, exatamente. Aqui é várias vezes, inclusive. Várias vezes. Renan, mais alguma coisa que você queria falar? Oh, falando nisso, você conseguiu aquele Retorno do Rei, não? Consegui, cara. Ô, rapaz, vou até pegar ele aqui que eu fiquei até. Cadê? Ah, tá aqui o danado. Cara, isso é bom demais, hein, meu? Ô, quanto eu corri atrás desse aqui, rapaz. Eu tava com a coleção toda, praticamente a coleção da Marvel Deluxe completa, faltando só o Retorno do Rei, que tava desaparecido do mercado, cara. Não sei o que aconteceu com ele, que ele resolveu. Na verdade, não foi o Retorno do Rei, né? Foi o não retorno do Rei, porque ele não retornou por um bom tempo.
Aí, finalmente, consegui pegar na pré-venda lá. Acho que deve ter sido a primeira pessoa que comprou na pré-venda da Panini, na republicação, na reimpressão. Mas no fim das contas deu certo. Então, hoje eu tô com a coleção completa aí. Enfim, finalmente.